Olá, como vocês estão? Eu sou o André, sejam bem-vindos ao canal Poesia Nunca Mais. E hoje eu trago a primeira parte das aquisições do mês de agosto. Porque as aquisições foram muitas nesse mês, mas não porque eu comprei, né? Então, eu estou dividindo em duas partes o vídeo, porque são muitos livros. Então, nessa primeira parte, eu vou mostrar o, o resultado das minhas trocas de livros na feira de troca de livros da Biblioteca Mário de Andrade, que acontece nessa biblioteca todo último sábado do mês. Minha sobrinha Hanna me chamou para trocar uns livros, ela tinha uns livros para trocar, inclusive ela tinha 30 livros para trocar, né? Ela trocou 30 livros lá. E eu troquei 8 e ganhei um, mas já vou falar sobre isso. E a minha filha foi comigo, a minha filha Sofia, de 12 anos, e ela trocou 4 livros. Então eu vou começar com os livros que a Sofia trocou. Lá eu e a Sofia encontramos a Hanna, minha sobrinha, e ela foi com a prima dela, a Dani. Então, a Sofia trocou 4 livros. Então ela pegou Na Mira do Vampiro, de Lopes dos Santos, editora Ática. Editora Ática. 1993, essa edição. Você acredita em vampiros? Duda e Toninho não acreditavam, até que aquela mulher foi encontrada morta com 2 furos no pescoço. Crucifixo, coroas de alho, estacas, os dois se armaram como puderam e resolveram tirar aquela história a limpo. Prepare-se para sentir com eles os calafrios de quem está na mira do vampiro. Você vai acompanhar uma aventura incrível. Todos os 4 livros que a minha filha pegou, a Sofia, são da coleção da série Vagalume, que ela está colecionando. Estou ajudando ela. O outro é A Montanha das Duas Cabeças. Engraçado, todos os livros em bom estado, viu? Esse aqui, de Francisco Marins, uma edição de 1988, olha só. Beleza, né? Não tem a sinopse aqui, tá, gente? Tem ilustrações, né, como todos os livros da série Vagalume. Acho que eu vou fazer um vídeo só com os livros da série Vagalume, né? Então tá aqui, ó. Que essa é a edição clássica mesmo, que vem a coleção atrás, né? Depois eles fizeram uma mais moderna, ainda com a capa no mesmo padrão, só que atrás vem a sinopse, ao invés dos livros da coleção. Os outros dois também com sinopse. Então, O Rapto do Garoto de Ouro, do Marcos Rey, que é o escritor que mais teve livros publicados, infanto-juvenis, na série Vagalume, né? É um autor que tem os seus livros para adultos, da década de 60, 70, e que depois que ele começou a escrever para a série Vagalume, se tornou muito conhecido como um autor infanto-juvenil. Então, O Rapto do Garoto de Ouro, essa edição aqui é de 1995. Madame Santa, a modista especializada em vestidos de noiva. Marino Battaglia, negociante de cães de raça. Heitor Salvatore, campeão de braço de ferro. Zorba, ex-marinheiro e ex-vendedor de enciclopédias. Entre os 4, há uma coisa em comum. Estão todos na lista dos jovens detetives Léo, Gino e Ângela como suspeitos. Mas qual deles poderia ter raptado o Garoto de Ouro? E aqui tem toda a coleção, aqui na coleção da série Vagalume, não sei se todos, mas os livros só do Marcos Rey na série. Então você tem O Rapto do Garoto de Ouro, O Mistério dos 5 Estrelas, Um Cadáver Ouve Rádio, que eu li para Sofia, Enigma na Televisão, Corrida Infernal, Quem Manda Já Morreu, Um Rosto no Computador, Bem-vindos ao Rio, eu li quando eu era criança, Sozinha no Mundo também, Garra de Campeão também, Dinheiro do Céu também, Na Rota do Perigo e 12 Horas de Terror. Todos do Marcos Rey.
E por fim, Wilson Rocha, Um Gnomo na Minha Horta, que minha companheira está lendo. Essa edição aqui é de 1993 e fala sobre o seguinte. João Felipe não podia imaginar que estava para acontecer uma confusão dos gnomos. Quem mandou ele retornar ao Brasil, trazendo um duende holandês como clandestino? Em Um Gnomo na Minha Horta, Wilson Rocha conta a história da amizade entre um menino e um simpático ser mágico, revelando com muito humor os bastidores de uma grande emissora de televisão. Aí da série Vagalume, o Wilson Rocha também publicou Os Passageiros do Futuro. E esse aqui foram os livros da série Vagalume, que a Sofia pegou. Trocou, né? Na biblioteca Madrinha. E agora vamos aos meus, né? Eu troquei 8 livros e, por fim, eu ganhei um livro. Né? De um seguidor do canal, assim que eu troquei meus livros, né? Um seguidor do canal, que é o Ivan Torraca, agradeço mais uma vez. Ele me abordou lá, né? E me presenteou, né? Nossa, fiquei muito agradecido, assim. É legal, né? Ser reconhecido por um dos trabalhos que você desenvolve, né? Na área da literatura. Aí ele me deu esse Angeli Rebordosa do começo ao fim. Eu tenho uma edição que é uma revista daquelas revistonas grande, né? Que chama Morte da Porra Louca. Que tem as histórias, creio que as histórias que tem aqui. Daí eu reli, né? Aquela edição eu tenho guardada, eu li há uns 20 anos ou mais. E aí eu reli aqui na edição da Pocket, né? Da LPM Pocket. Essa edição aqui é de 2006, né? E em agradecimento, claro, né, ao amigo Ivan, eu já li, e escrevi as minhas impressões de leitura e as minhas lembranças, minhas recordações do tempo que eu lia muito a Chiclete com Banana, do Angeli, e outras revistas em quadrinhos para adultos, essas revistas mais underground, né? Eu escrevi um texto para minha coluna, né? Traça de Livro, que eu publico quinzenalmente no site da revista Ruído Manifesto. E eu vou deixar aqui o link, aqui embaixo, aqui nos cards, vou deixar o link para quem quiser conferir a história completa aí sobre a minha ida com o pessoal lá na Biblioteca Mário de Andrade e também sobre este livrinho aqui, tá bom? Então, obrigado aí, Ivan, muito obrigado mesmo. E aí lá eu adquiri também Antônio Bivar, Verdes Vales do Fim do Mundo. Conheci o Antônio Bivar poucos meses antes dele falecer. Eu fui no relançamento do Que é Punk, que é um clássico dele, daquela coleção da Melhoramentos, que era o que é sindicalismo, o que é história em quadrinhos, o que é... Ele fez o volume O Que é Punk. E aí eu conheci ele lá, né? No relançamento, autografou o livro para mim. E aí, passado alguns meses, não sei se 2, 3, 4 meses, ele faleceu. Ele não estava muito bem mesmo, no dia lá do relançamento, né? E é um autor bem beat, assim, né? Ele tem uma linguagem bem beat. Esse Verdes Vales do Fim do Mundo, ele fala sobre tem essa temática mesmo, assim, meio beat, né? Intelectual brasileiro importante, peculiar, escritor e autor de peças de sucesso, tal, né? Participou intensamente da agitação inovadora dos movimentos de contracultura dos anos 60, 70 e começo dos anos 80. Né? E aqui ele fala sobre a viagem dele para Londres na década de 70, onde ele assistiu lá o festival da Ilha de Wight, viu lá o Jim Morrison, Jimi Hendrix, então ele tem bastante história para contar, né? E aqui ele trata sobre esses movimentos de contracultura da década de 60 e 70.
Verdes Vales do Fim do Mundo, também da editora LPM Pocket, né? E essa edição é de... Ela é de 2002. Não, minto, 2006. E esse livro, anteriormente, ele foi publicado pela própria LPM na coleção Olho da Rua, em 1984. Então tá aqui, ó, Verdes Vales do Fim do Mundo, mais um livro do Antônio Bivar para eu ler. Aí eu encontrei esse livro que eu nem acreditei. Eu li a capa assim, que ficava numa mesa, né, assim, literatura infanto-juvenil, literatura nacional, literatura internacional, né, estrangeira, quadrinhos, etc. Aí você trocava o seu livro e você só podia pegar do gênero do livro que você deixou lá. Aí eles te davam uns tiquetezinhos, você ia lá trocar os livros. Aí eu encontrei esse, olhei a capa, falei, nossa, não tem nada na capa. Aí fui olhar o que era. Cartas do Meu Moinho, de Alphonse Daudet. Estou procurando esse livro há muitos anos, né? Foi feita essa capa dura e, na verdade, ó, ele foi reencadernado, né? Ele foi encadernado. Ó. A capa, na verdade, é essa capa, um livro bem antigo. Ó. Aí tá aqui a capa, a orelha dele. Aqui, ó, né? As páginas bem amareladas. Edição Saraiva. Coleção Saraiva, né? Alphonse Daudet, essa edição, não sei de quando é. Deixa eu ver se vai dar para saber. 1966. Então tá aqui, Cartas do Meu Moinho, do Alphonse Daudet. Né? Encontrei. Aí encontrei dois romancistas alemães, né? Um foi A Caixa, Histórias da Câmara Escura, do Günter Grass, que é um prêmio Nobel aí da Alemanha, né? Autor de O Tambor. Tem tradução, eu não falei a tradução, né? Do Cartas do Meu Moinho. O Antônio Bivar é brasileiro, né? Mas o Cartas do Meu Moinho, que é um do Alphonse Daudet, que é francês, né? Tem tradução de Augusto de Souza. E aqui a caixa do Günter Grass tem tradução do Marcelo Bax. Uma edição de 2013 da editora Record. Né? Eu já li um livro do Günter Grass, que ele também era ilustrador, né? Ele era desenhista. Então a capa é do Günter Grass, o desenho, e as ilustrações internas também. Eu li um livro dele chamado Maus Presságios, que tinha ilustrações de sapos esmagados. O livro todo tinha ilustração de sapos esmagados. E aqui também tem ilustrações do Günter Grass. Olha que tem essa moça, né? Tem várias ilustrações dessa moça, pelo jeito. Olha ela aqui de novo. Aqui atrás também. Né? Günter Grass, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 1999. O alemão Günter Grass é autor dos romances O Tambor, considerado uma das obras-primas da literatura europeia do século XX. Um Campo Vasto, eu tenho esse livro. A Ratazana, não sei se eu tenho. Anos de Cão, eu tenho. Linguado, Maus Presságios, eu li, não tenho mais esse livro. Há ainda a Reunião de Contos, Meu Século. E o polêmico livro de memórias do autor intitulado Nas Peles da Cebola, ambos publicados pela editora Record. Então, Nas Peles da Cebola eu tenho também. Fala sobre a juventude dele, que ele participou da juventude hitlerista. É claro que ele não tem esse pensamento, né? Acho que ele já é falecido já, o Günter Grass, não tenho certeza. Então está aqui, Günter Grass, A Caixa. E o outro alemão é o Hans Magnus Eisenberg, A Outra Europa, publicado pela Companhia das Letras, numa edição de uma tradução de Isabela Kestler e prefácio do professor de História da USP, Nicolau Sevchenko. É uma edição de 1988, e o livro está em
ótimo estado, né? Aqui. Em A Outra Europa, um dos maiores escritores alemães contemporâneos, Hans Magnus Berger, relata sob forma de reportagem suas experiências de viagem por 7 países europeus: Suécia, Itália, Hungria, Portugal, Noruega, Polônia e Espanha. Mesclando humor a um agudo senso crítico, o livro é um passeio fascinante por uma Europa que não consta dos guias turísticos. Não apenas ensaísta, mas também poeta e ficcionista, Eisenberg encerra este passeio com a narrativa de um imaginário jornalista norte-americano que revisita a Europa no ano 2006. Aí tem uma fotinha aqui uma fotinho de 88, né? Do Eisenberger. Né? É, muito legal. E o prefácio do Nicolau Savchenko, A Outra Europa, Impressões de 7 Países Europeus com o epílogo do ano de 2006. Prefácio do professor Nicolau Savchenko, um nômade europeu revisita a civilização e suas tribos. A Outra Europa. E aí eu encontrei o norte-americano, tenho vários livros dele, li muito esse autor quando eu era adolescente, que é o John Steinbeck, da Geração Perdida, mesma geração ali do Fitzgerald, do Ernest Hemingway, do William Faulkner, né, escritor americano. John Steinbeck, Prêmio Nobel de Literatura também. Esse aqui é o Berço de Ouro, publicado pela editora Record, com tradução de Pinheiro de Lemos, numa edição uma edição não tem. Não tem de quando é a edição, uma pena. Não tem. John Steinbeck, um dos grandes escritores do século, foi distinguido do século XX, né? Distinguido em sua carreira com 2 dos mais cobiçados galardões literários concedidos em todo o mundo, o Prêmio Pulitzer e o Prêmio Nobel. Berço de Ouro, o único romance histórico do consagrado autor americano, tem como personagem central o audaz e romântico bucaneiro Henry Morgan. Então tá aqui, né? Berço de Ouro. Eu li As Vinhas da Ira, eu li A Longa Noite Sem Lua. O que mais que eu li dele? O Menino e o Alazão, A Pérola. Terrível esse livro. Nossa, eu li muitos livros dele. Aqui não tá na lista, mas eu li mais livros dele. Então tá aqui, ó. John Steinbeck, Berço de Ouro. E aqui é uma gravura do rosto do Steinbeck. E 2 brasileiros. Um é o primeiro romance do Caio Fernando Abreu, Limite Branco, publicado pela Agir, numa edição de 2007. Tem introdução do Ítalo Morricone, né? E é o primeiro romance do Caio Fernando Abreu, escrito em 1967, publicado em 1970. Aqui eu encontro do Caio Fernando Abreu, eu pego. Então tá aqui, ó, o primeiro romance dele, Limite Branco. É tempo de me fazer, eu sei, e sei que é bom ser ainda indefinido. Pelo menos as deformações não calaram fundo, não se afirmaram em feições. É bom sim, mas ao mesmo tempo é terrível. Por aí vai, linguagem do Caio Fernando Abreu. Limite Branco. E também consegui aqui, para mim, uma surpresa, assim, um achado, né? Um verdadeiro achado literário. Antologia comentada da poesia brasileira do século XXI, do crítico Manuel da Costa Pinto. Olha que incrível. Pela Publifolha. Muitos autores conhecidos aqui, né? 205 poemas de 70 poetas, todos poeticamente ativos de 2000 para cá, do ano 2000 para cá. Poesia de todos os gêneros, selecionada e comentada por Manuel da Costa Pinto, colunista da Folha de São Paulo e autor de Literatura Brasileira Hoje, série Folha Explica, entre outros livros. Aí temos aqui, né? Vou pescar alguns autores aqui. Só achei que tem muito mais homens do que mulheres, né? Quase não tem mulheres, eu acho que é um pecou aí, né? Mas tem o Ricardo Aleixo, Francisco Alvim, Arnaldo Antunes, Nelson Archer, que eu conheço, né?
tem Manuel de Barros, Hermínio Belo de Carvalho, Regis Bonvicino, Alexia Bueno, Fabiano Calisto, Augusto de Campos, Haroldo de Campos, Fabrício Carpinejar, Chacal, Mário Chame, Antônio Cícero, Sérgio Com, Ricardo Corona, Fabrício Corsaletti, Horácio Costa, foi um professor na faculdade, Reinaldo Damasio, Eucanã Ferraz, Heitor Ferraz Melo, Ferreira Goulart, Armando Freitas Filho, Paulo Henriques Brito, Augusto Massi, foi meu professor na faculdade, fantástico. Glauco Matoso, Tarso de Melo, Fernando Paixão, Roberto Piva, Adélia Prado, Rui Proença, Antônio Risério, Cláudia Roquete Pinto, Jussara Salazar, Wally Salomão, Marcos Ciscar, Eduardo Sterzi, Sebastião Chua Leite, Caetano Veloso, Micheline Verunski, Joseli Viana Batista, adoro ela, Fábio Weintraub, Cláudio Willer, dentre outros. Muito fantástico, né? E por fim, eu encontrei aqui da Ana Maria Machado, que é uma escritora brasileira, né, de literatura infantil e infanto-juvenil, encontrei um livro dela traduzido para o espanhol, Um Pajarito Me Contó, publicado aqui pela... E agora, né? Agora que são elas. Qual foi a editora? Ilustraciones, Bruno González. Traducción, Mônica Mansur. Título original, Passarinho Me Contou. Né? Edição aqui de 1996. Fundo de Cultura Econômica México. Olha que interessante. Editora Nova Fronteira, mas está em espanhol. Un pajarito me contó que hubo una vez un reino y en ese reino había un rey. Había también muchas cosas bonitas, cosas que ni se imaginam. Ilustrações incríveis, assim. Parece nanquim, né? Muito bacana. E o texto. Então é isso, né, pessoal? Muito obrigado para quem viu o vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.